tarde. Eu sou Carla Berpicoli, sou Head de Acesso da Arca e também trabalho no Plentree Internacional. E bem-vindos a todos a um papo de saúde muito especial que a gente vai ter aqui na Feira Hospitalar. Hoje, trazendo, a querida Andréa Rosenberg. Ela é arquiteta de uma empresa que chama Forbo. E a gente vai falar sobre ambientes que falam, trazer um pouco da psicologia das cores e como que isso influencia na vida das pessoas. Então, bem-vinda, Andréa. É um prazer estar aqui com você. Obrigada, o prazer é todo meu. E eu queria que você se apresentasse. Claro. Bom, meu nome é Andréa Rosenberg, eu sou arquiteta formada por Mackenzie. Eu fiz pós-graduação em comunicação de marketing e trabalhei muito tempo com piso, acho que desde o início da minha carreira. Trabalhei com cerâmica, trabalhei com carpete, atualmente com vinílico há muito tempo, há praticamente uns 20 anos eu trabalho com revestimento vinílico. E agora na Forbo, eu sou especificadora Latam, América Latina, então eu trabalho Brasil e fora, dando suporte técnico aos vendedores, a representantes, a distribuidores e principalmente com arquitetos, então podendo indicar o produto específico, correto, coerente para o projeto que eles estiverem fazendo. Você sabe que a gente agora está com a Arca, que é o escritório de projetos, recém-inaugurado, e com um piso lá maravilhoso de vocês, então, que transmite muita sinestesia, algumas sensações, Então, quando eu olhei a primeira vez, eu falei, gente, olha que piso diferente, E queria saber trazer um pouco a sua visão de como tudo isso interfere, Porque não é só um piso, Andréa? Não, Fala sobre isso. Até falando sobre esse assunto, a gente colocou 3 diferentes produtos ali dentro, 3 materiais. E você estava comentando de texturas, etc. São produtos com matérias-primas diferentes. Então, a gente tem produto de matéria-prima natural, a gente tem produto à base de PVC, a gente tem um outro produto que é com base de PVC e a parte de cima é nylon, é um produto híbrido. Então, a gente quis misturar e dar essa experiência, para as pessoas, para os usuários que fossem ali. Então, para você ter a parte acústica com esse carpete, para você ter os desenhos desse produto natural, de trazer a natureza ali para dentro. Então, a gente quis criar toda uma série de questões aí de produtos diversos, vamos dizer assim, Então, assim, as cores, a gente vê que ela está muito presente no dia a dia, Muito presente. E ela tem um impacto imediato, quer seja no nosso humor, quer seja na percepção dos ambientes, a forma como a gente vive mesmo, traz a natureza para dentro, a gente pode se concentrar mais numa certa cor ou se distrair, as cores elas fazem as coisas se expandirem ou então se retraírem, então você tem todo um jogo aí de questão das cores dentro da arquitetura, vamos dizer assim, E agora com essa história de arquitetura humanizada mais ainda, que você está falando do sinestésico, então de você pegar aí uma das questões, essa coisa da visão, De você bater o olho, de você ter essa sensação de bem-estar. E a cor, ela traz esse tipo de cor, de coisa, do fator emocional que o ambiente te gera. Então é muito bacana. Então, por exemplo, você pega algumas cores ali diferenciadas. Se você pegar, por exemplo, um azul, o azul normalmente, se a gente puser, por exemplo, no teto, a gente tem como se fosse uma questão celestial ali É isso que é essa sensação que dá. Então, te passa aquela questão da calma, da tranquilidade, Então, o que dizem, por exemplo, os estudos dizem, por exemplo, que a luz azul ela pode até baixar a pressão arterial. Os batimentos cardíacos. Exatamente isso. Só que assim, a gente também tem que ter um balanço, um equilíbrio nessa história, porque se você coloca muito azul numa arquitetura, ela também se transforma de uma forma melancólica, triste. Que é aquela coisa que até em inglês a gente fala feeling blue, que você se sente triste, você se sente depressivo ali. Então, sempre tem que ter ali esse equilíbrio entre as cores, entre texturas, entre desenhos. Então, você pega, por exemplo, o amarelo, exatamente ao contrário. Então, o amarelo é essa coisa da expansão, ele te ativa a parte mental. Então, você tem todo um outro espectro, vamos dizer assim, quando você fala da cor. O laranja tem uma coisa de comunicação entre as pessoas, o roxo, ele pega uma coisa da sofisticação. O preto, por exemplo, se a gente pegar, ele pode te dar tanto uma sofisticação também, como ele te dá uma opressão. Então, ele também, imagina um ambiente todo preto,
Então, assim, pode ser algo chique, pode ser uma coisa bacana, mas também ele pode ir pro lado negativo dele, né? E, André, você sabe que você falando nisso, né, assim, para a área da saúde, antigamente, né, eu não tô falando tão antigamente assim, né, mas pensando aqui uns 30, 40 anos atrás, né, hospital era muito um lugar meio brancão, né, assim, meio... Exatamente. E que transmite aquela, pelo menos para mim, transmite uma coisa meio de medo, de... Exatamente isso. Dá uma coisa meio de Te assusta, né? Você tá chegando no médico, você fala, meu Deus. E uma colega minha, ela estava me contando sobre uma atitude que a Cleveland Clinic teve, muito voltado aí depois da pandemia, de ter uma sala que eles chamam de sala de descompressão, que é na cor lavanda. Olha, eles associam isso a calma, a uma cor que gera boas sensações. A lavanda, assim como, por exemplo, o rosa. O rosa, ele leva a coisa do feminino, da mãe, do acolhimento, e ele diminui a agressividade, por exemplo. É muito bacana para você usar, por exemplo, em área de saúde. Para você dar realmente aquela calma, aquela sensação, sabe? Do rosa, do amor, aquela coisa, sabe? E uma outra organização também que colocou cromoterapia para os pacientes, e aí eles têm um menu, né, justamente falando, ó, se você está buscando uma sensação mais relaxante, coloca a luz no verde. No verde. Se você está querendo... Aí tem lá todo um espectro de cores. Sim, exatamente. Um menu que ficou muito interessante, né? Imagina, você consegue... E é uma atitude tão simples, né? Hoje, acho que totalmente mais aqui do que no passado, uma atitude que esse hospital conseguiu implantar e que faz toda a diferença. As pessoas até se interessam e ficam ali meio... na realidade entrou essa coisa da neuroarquitetura, né? Sim, a arquitetura misturado com a parte neurológica, e vem toda essa parte do fator das cores também ali dentro, né? E da forma como você usa tudo aquilo em prol da pessoa que está ali sentindo essa coisa de ter a hotelaria dentro do hospital, né? Que a gente faz atualmente. Tirar esse branco, tirar essa coisa, o azul total, aquela coisa, bege, ou bege, cinza, branco, aquela coisa, né? E colocar madeira, e colocar o verde, colocar, não sei, cores ali, exatamente. E dizem assim que isso acelera muito a cura das pessoas, né? Porque você se sente em casa, você se sente mais tranquilo, você não tá naquele ambiente assustador, né? Você fala, parece que eu tô no meio ali naquela transição, será que eu morri? Onde que eu tô ali, né? Então, é bacana. E, André, e como você tem visto essa parte, não só dos hospitais, mas laboratórios, clínicos, nessa abertura para uma arquitetura mais humanizada, mais colorida, com mais propósito? Então, é isso que eu tô falando. É muito bacana. Atualmente, a gente tem recebido muitas consultas, solicitações a respeito de você ter, por exemplo, um ambiente de madeira, de piso de madeira, por exemplo, dentro da área de internação, ou na sala do descanso médico, que ele tá indo lá dormir, mas ao mesmo tempo ele também precisa se sentir em casa, né? Ele tá o tempo todo fora, tá de plantão. Então, assim, tem toda essa questão aí que foi trazida realmente para dentro desses ambientes, né? Eu acho bem interessante. E tem agora toda uma preocupação também, a gente tá falando da neuroarquitetura, da neurodiversidade também. Então, assim, a grande preocupação da inclusão, da arquitetura inclusiva, vamos dizer assim, né? Você sabe que eu tenho um exemplo para te contar? Um hospital que tem muito um conceito de cuidado centrado nas pessoas, que é esse cuidado de se sentir em casa. Esse hospital ele chama Griffin Hospital, ele fica numa cidade em Connecticut que chama Derby, cidade pequena, que eu tive a oportunidade de conhecer e me chamou muito a atenção um leito, um quarto de um paciente que quando eu abri a porta, era um leito de maternidade e tinha uma cama de casal. Eu nunca tinha visto aquilo. Não, eu nunca vi isso. Qual é a ideia? Para a mãe se sentir em casa junto com o pai. Então, tinha um espaço para o marido dormir junto. Gente, uma cama de casal. Eu achei aquilo tão, assim, uma coisa que, se a gente for ver, é quase que óbvia. Sem dúvida. Mas que não é pensado normalmente isso. Quem que pensou aquilo e falou, não, eu vou fazer, né? Muito nesse conceito de acolhimento, né? Exatamente. Você tá falando disso, eu lembro de um exemplo, acho que de uma maternidade, acho que é no sul do Brasil,
que eles colocaram numa maternidade, acho que era o de UTI, que a mãe ia lá o tempo todo para amamentar uma criança que está ali, que está, sei lá, 1, 2 meses, que ficou na UTI, e ela não via a luz do dia, às vezes ela ficava dias ali, deles colocarem luzes que de alguma forma imitavam o sol, o entardecer, o nascer do sol, para ela ter, sabe, aquela coisa de você sentir que você está de alguma maneira fora, ou na sua casa, ou com o seu bebê ali na sua casa, né? Trouxe isso é muito bacana, essa parte de humanização mesmo que a gente estava falando, né? E também no Hospital do Sul também, acho que eu posso falar o nome, que é uma coisa super bacana no Moinhos de Vento. Sim, tá mais conhecido ali, dos mais famosos, né, do Rio Grande do Sul. Eles também pegaram, dentro da UTI, eles pegaram como se fosse uma saída de emergência que dava para uma laje aberta, né? E os pacientes de UTI, né, alguns deles, né, ficam muito tempo internado né, e por isso que para a arquitetura é muito importante pensar, né, em entrada de iluminação natural, ou mecanismos que imitem isso. E eles fizeram todo um revestimento também ali do piso, simulando uma grama. Uhum. E eles, enfim, de tempos em tempos conseguiam levar os pacientes da UTI. Eu acho aquilo incrível, assim, para que eles respirassem um ar puro. É puro, né? Entre aspas, mas sim. um ar. É uma coisa cenográfica, mas que de alguma maneira te levar. Mas o ambiente era aberto mesmo. Incrível. Mas era muito perto e que você vê, aquilo você pode olhar simplesmente como uma saída de emergência. Mas eles conseguiram criar um ambiente com pouquíssimo recurso. Que bacana. Que propiciava isso, né? Que o paciente conseguia tomar um pouco de sol na pele e respirar um ar que não seja um ar ali de um ambiente fechado, né? Eles estão fazendo muito isso, inclusive jardins de inverno, fazer essa coisa até da arquitetura biofílica, de você trazer, né, a parte de paisagem da natureza para dentro da arquitetura. Isso está assim direto, e por isso, inclusive, por exemplo, a gente tem um produto que é a base natural. Então, e assim, a cara do produto, ele já te traz, assim, sabe, te remete a uma montanha, a uma areia, a terra. É muito bacana esse tipo de coisa. A gente tem, por exemplo, produtos que a gente consegue fazer customização e, por exemplo, num carpete com cara de grama. Sim. Então, assim, por exemplo, em locais específicos para o espectro autista, de você fazer coisas... Então, essa coisa da paisagem, da sinestésico, de você ter a textura, de você poder tocar, né, numa coisa mais confortável. Soft, assim. Mais soft, exatamente. Então, dada, né? E com aquela cara da natureza, de você ter a grama, de você ter a montanha ali. Então, assim, uma coisa bacana para esse tipo de pessoas, né? Que você precisa, de alguma maneira, alinhar para elas, né? A forma como você coloca ali dentro da arquitetura, da circulação, de como eles vão passar de um ambiente para outro. Isso tem muita coisa, na parte até de revestimento, por exemplo, produtos muito brilhantes. É algo que é um problema para quem tem espectro autista ou algum tipo de demência, porque eles olham aquele brilho como se fosse algo úmido, algo que pode ser escorregadio. Então, isso dá um alerta. Então, eles falam, opa, será que eu vou para esse lugar ou não, né? Isso trava. O refletir, né? Olha, que essa eu não sabia. Exatamente. E os metálicos davam a impressão de umidade, olha. Exatamente. Então, você precisa ter, quanto mais fosco o material, para eles é uma sensação de segurança muito maior. Tanto que a gente tem um negócio que chama LRV, que é refletância, é um valor de refletância de luz. É o que reflete quando você coloca uma fonte de luz ali, o que reflete daquela superfície, né? Então, assim, por exemplo, para você ter uma ideia, normalmente quando você passa de um ambiente para outro, no máximo que pode ter 10% de um piso para outro, ou seja, ele tem que ser praticamente uma nuance, para evitar que aquilo seja visto como um buraco, um degrau, ou qualquer coisa nesse sentido. Em compensação, superfícies, por exemplo, horizontal com vertical, o ideal é ter 30%, para você ter realmente aquele contraste e falar, opa, aí tem um obstáculo, tem que parar, tem uma barreira. Sim. Então, tem todo um estudo feito a respeito dessa questão. Então, de você não ter um contraste muito grande. Então, por exemplo, soleiras, esse tipo de coisa, para você realmente manter aquele tom, né? Que a gente coloca desse LRV. Esse tom, para sempre manter uma uniformidade, um alinhamento.
É super importante isso também. Então, e hospital, né, André, assim, não é um lugar só que a gente presta cuidado, né, mas que ele também ajuda na recuperação, né? Então, e a arquitetura hospitalar, né, a escolha de um bom piso, das cores, faz toda a diferença. Exatamente. Eu até tenho um colega que ele estava comentando, só vou abrir um parênteses aqui sobre um hotel, e ele falou para mim assim, não, entra na piscina, porque o piso da piscina você vai sentir como se você estivesse pisando num veludo. Olha que doido. Então, olha que, assim, como isso marca as pessoas, né? Então, e a experiência no hospital, né, é uma coisa que é mais negativa do que Sem positiva, dúvida. porque eu tô ali por um problema que eu tenho, né? Sim. Mas que a gente, como instituição de saúde, né, e vocês como prestadores de também, Sim. apesar Sim, somos fornecedores. de você ser arquiteta, mas você também, a gente considera super você uma pessoa da saúde, né? E, assim, vocês têm todo um papel que acaba não sendo tão direto para as pessoas, mas que isso, quando você entra e sente aquele bem-estar, né, aquilo facilita muito a cura, né? A gente fala muito de healing environment, né? De ambientes de cura. Exatamente. E a gente convida, né, né, não só a gente está falando muito de hospital, mas aonde tem paciente, né, Sim. hospital, clínica, sim, e laboratório, a pensar, né, em como a arquitetura pode colaborar como estratégia de negócio, né, Andréia? Exatamente. Não, por exemplo, quando a gente está falando de um vinílico, o vinílico é um produto atérmico. Então, produz que essa coisa assim do frio, da cerâmica, da pedra, do granito, do mármore, são produtos super bacanas de serem utilizados também. Mas assim, dependendo da área também, né? Porque aquilo lá também te traz uma frieza. Então, se você tem um vinílico, de alguma forma você tem algo mais térmico ali. Ou alguma coisa acústica, porque o vinílico você também pode colocar, por exemplo, acoplar uma espuma. Isso vai fazer, por exemplo, com que diminua o som de um andar para o outro. Então, pessoas que entram, porque assim, de madrugada no hospital, é enfermagem ali o tempo todo, né? O tempo todo. Passos, né, que a gente escuta. Exatamente. Então, assim, se você tem algum produto que é acústico, quando a gente diz acústico é isso, é desse impacto, essa redução de ruído por impacto, de um andar para o outro, e que você não vai ouvir a equipe de enfermagem, que você não vai ouvir a pessoa que está lá em cima batucando, ou seja lá como for. Então, isso também vai agilizar a cura da pessoa que está no andar de baixo, né? Exato, e você vê assim como tudo se conecta, né? Essa questão do barulho, principalmente à noite, quando tá tudo mais silencioso e a gente espera que os pacientes consigam dormir, isso é um padrão de qualidade. Não sei se você sabia, né? Tem um indicador, né, que a gente pergunta pros pacientes, que é o silêncio ou quantidade de ruído à noite. Não E isso é um indicador de qualidade, de experiência do paciente. naquele local. E aí a gente tem que entender, tá? Esse barulho é porque a equipe que trabalha à noite tá ali acordada, super animada, conversando, contando as histórias, né, pros colegas, ou é porque por conta de problemas acústicos, Exatamente. né, Super a incomoda. área da arquitetura entra muito, ou então mesmo manutenção de carrinhos, né, que fazem barulho ali nas suas rodas, né? É o que a gente fala, por exemplo, a gente está falando na área de saúde, mas você pegar uma hotelaria na parte dos corredores que o pessoal sai de madrugada com as malas, né? Eu viajo muito, então eu vejo muito isso, né? De pegar a mala e no meio da madrugada você sai que você tem que pegar um avião. E daí, se você não tem um piso acarpetado, seja lá de que forma for um piso têxtil no corredor, isso é super complicado, porque você ouve, né? Tom, 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 parando, não sei, nas juntas da cerâmica, ou seja lá que produto que eles colocaram no corredor. Então, assim, para mim é um ponto pacífico que precisa ter um produto têxtil, um produto acústico nos corredores. E no caso de um hospital, por exemplo, de você ter um produto comfort também para a equipe de enfermagem, que está ali também o tempo todo para cá e para lá. A gente também tem que pensar nesse usuário, né? Exatamente. Não somente nos pacientes, mas também na equipe, nos médicos que estão lá o tempo todo correndo aqueles corredores loucos, né? Então, assim. E também essa questão que você traz, né, da questão do piso para essa questão térmica, né, em hospitais e laboratórios também, em locais onde fazem, por exemplo, alguns exames na qual o equipamento precisa ficar numa sala congelante.
Ai, sim. Então, assim, eu acho que existem aí artifícios da arquitetura que a gente consegue melhorar ou não, né, essa questão, né? Exatamente. É o que a gente tá falando do amarelo, por exemplo. Ou de você ter uma cor um pouco até mais quente ali, ou de você colocar uma textura. Então, tudo isso vai modificar a forma como você vai enxergar aquele ambiente, né? Porque pode estar a mesma temperatura, mas Sim. essa composição te causa uma sensação melhor ou pior, né? Exatamente. Um ambiente frio com um local totalmente azul. Aquilo lá te dá uma sensação gélida, né? Que você tá parecendo no meio de um iceberg. Uhum. Agora, se tiver uma coisa amarela, uma coisa laranja, uma cor quente, você vê aquilo lá de uma outra forma, você tem uma outra sensação. Isso é muito bacana, E essa parte. André, sabe que eu trabalhei em hospital mais de 25 anos, né? E tem algumas histórias, né, que marcam a gente, né? Teve uma história de um paciente que era uma paciente que, enfim, estava irresponsiva. E era uma paciente jovem, né? E o seu marido estava lá como acompanhante. E ele pediu para a gente o seguinte: ele falou, eu posso pedir uma coisa? Vocês podem adesivar o meu quarto, inclusive o teto, com a figura de uma praia determinada, que foi a última praia que a gente foi junto antes de acontecer esse problema com a minha esposa. E a gente fez isso para ele, né? Então até a gente adesivou, né, o teto com o céu e ficou super bacana o quarto, assim, né? Imagine. E a paciente que estava 100% irresponsiva, ela respondeu. Claro. Dentro das possibilidades dela, Exato. claro. Então, assim, aquilo acabou fazendo uma diferença e remeteu ela, provavelmente, ao que ele queria que remetesse, né? Que aí foi essa praia que eles foram quando ela estava bem. Eles fazem muito isso, acho que também até nessas clínicas de ressonância, esse tipo de coisa, porque tem muita gente que é claustrofóbica, então de você ver, eu vi acho que uma clínica, acho que era de ressonância infantil, específica infantil, onde eles colocaram umas coisas de astronauta, de planetas, isso, para que você de alguma forma você se distraia ali e você já não foque mais naquilo, no procedimento que você vai fazer ali em seguida, né? Isso, e também muito uso de tecnologia, né? Então a gente pode ir, por exemplo, numa sala de ressonância que, para quem nunca fez e é uma criança, aquilo com certeza assusta, né? Um equipamento redondo, parece um túnel. Você tá no escuro, no meio de uma caverna escura perdida, né? Por que a gente não pode tornar aquilo uma coisa interessante, né? Então, transformar numa nave espacial, que você sabe que é apertadinha e que a gente pode até colocar aromas, né? E coisas que remetam isso. E hoje a gente tem usado muito também uma tecnologia daqueles óculos, né, 3D, né? Que simulam ali, agora a gente vai pro espaço. E aí aquilo torna uma experiência muito melhor e a gente evita também anestesiar uma criança. Sim, né? Ela consegue colaborar, ela entra ali na brincadeira e a gente minimiza um potencial risco que ela poderia ter se tivesse a anestesia. Pra gente da saúde é ótimo, né? Com certeza, com certeza. Você tem o controle também do paciente, né? De estar se sentindo bem, tem toda essa questão. Eu lembro que acho que teve até algum laboratório que criou algum vídeo 3D também com esses tipos de óculos para vacinação. Sim. Eu não lembro exatamente qual era o tipo de filme e o que acontecia no momento da picada, mas eu só sei que a criança não sentia, não tinha medo, não era uma coisa. Parecia que não funcionava com ela, né? Do tipo, como assim? Ela não chorou. Funcionou. Então, a saúde acho que tem mudado muito em muitos aspectos, né? Eu lembro quando eu era criança que, assim, quando a gente tinha que tomar vacina e não queria, era aquela coisa do segura, né? Amarra. É quase isso. E hoje as coisas mudaram, né? A gente não faz mais isso. Não. E sabe que isso você acaba gerando um trauma, sem dúvida. Para o adulto depois vai fazer certos prejuízos. Sim. Se você pode facilitar isso, né? Desde o início, de você ter um bem-estar ali de alguma forma, ou disfarçar, ou camuflar, perfeito para o futuro, não tenha dúvida. É verdade, tem tudo muito isso. E, André, sabe o que eu queria te perguntar? Que vocês, né, como Forbo, uma empresa fabricante, então, de revestimentos, o que vocês têm feito para ter essa mistura, essa mistura de tipos de... Na verdade, assim, uma coisa que a gente tem, isso é super bacana, que eu estava falando do LRV, da refletância de luz, né?
todos os nossos catálogos, em todas as referências, a gente tem o LRV ali. Exatamente por essa questão do contraste que eu estava comentando. Então, para você poder, na hora de conceber um projeto, de você ter as referências e saber de que forma inserir isso naquele projeto. Isso é uma das coisas. Uma outra coisa que também a gente fez, inclusive esse ano, as nossas fábricas são espalhadas. Então, a gente tem uma fábrica na Holanda, a gente tem uma fábrica na França, a gente tem departamentos de design em cada um desses países. Esse ano, a gente conseguiu alinhar esses departamentos, porque daí o produto que é colocado produzido na França, que é um acústico, com um produto compacto, que é produzido, por exemplo, na Holanda, da gente conseguir ter uniformidade. Você, por exemplo, digamos, a gente está falando de corredor, digamos, no corredor vai um produto compacto e nos quartos um acústico. Mas de você ter cores que se coordenam, de você ter desenhos que se coordenam, para não ficar aquela coisa diferente, sabe? De você ter realmente isso com uma continuidade. Então, você tem uma visão diferenciada disso, né? Então, assim, a Forbo é super preocupada com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, agora aqui na Hospitalar, a gente veio com um produto que ele é garantido a parte de propriedade antiderrapante pela vida do produto. Você estava até me comentando, né, lá fora, que às vezes com o desgaste do revestimento, isso acaba se perdendo, essa propriedade antiderrapante. E uma coisa, queda é algo muito importante dentro de um hospital. Sim. Então, isso é uma preocupação que a gente também trouxe até aqui, porque a gente vê que a população está envelhecendo. Então, assim, é algo que precisa ter a segurança. Então, tem tudo, né? Tem toda a parte cinestésica, tem a parte de segurança, tem a parte de iluminação. Então, tem muitos fatores aí na hora de você conceber esse projeto. E a gente tem essas ferramentas para isso também. Então, Dé, a gente já está chegando aqui no final. Ah, que pena, pensou tão rápido. Não é? Sim, e queria que você falasse um pouco, para quem se interessar em buscar mais aí sobre a Forbo, o site, enfim. O que seria bacana, assim, de repente eu dou o Instagram da Forbo, que é Forbo Flooring Latam. E a gente tem o nosso site também, que é forbo.com. E ali a gente tem a parte de ter que selecionar que é Brasil para chegar no português, porque o site é internacional. Então, acho que... Uma empresa mundial, né? É uma empresa multinacional na Europa, exatamente. Legal. Andréia, muito obrigada. Acho que a arquitetura hospitalar faz parte da saúde, né? A gente acha que é tão diferente, mas não é, né? Não. Com certeza são ações que as organizações implementam, que faz toda a diferença, acho que para a experiência dos pacientes. Sem dúvida. E agradeço muito aqui tua Eu que agradeço, presença. de verdade. Muito bacana conversar com você. Obrigadão. Então tá, muito obrigada para quem acompanhou até agora. Um abraço a todos e seguimos aqui no último dia de Feira Hospitalar.